Olá, amigos e clientes da Lalute. Vamos começar hoje a aula Cultura Hiper Yang, Sociedade Autodestrutiva. Eu tô muito inspirada, eu tô muito emocionada porque eu vou falar de coisas de toda a história da humanidade para poder explicar o que eu tenho que trazer hoje para vocês. E também é esse o motivo por eu ter demorado tanto para fazer esse vídeo. Eu tive que estudar um pouco, esperar minha voz ficar boa. E eu espero que vocês abram o coração de vocês. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários ou me chamem no pessoal, no Instagram, que eu tento responder como eu puder, tá bom? Então, vamos lá. Para eu poder explicar para vocês o que é esse vídeo, vocês têm que saber o que é Yang, né? E Yang é uma polaridade energética. Então a gente já vai começar falando de energia e eu vou precisar utilizar esse termo vindo da cultura chinesa, o termo Yang. Eu vou escrever na lousa para ficar mais fácil para vocês vislumbrarem, tá bom? Então nós temos na energia primordial polaridades. Tudo no mundo tem polaridades, podendo estar neutro ou podendo pender mais para uma ou para outra. Esse princípio da polaridade não existe só na cultura antiga chinesa, você tem isso em estudos alquímicos antigos, enfim, existem vários registros por aí de formas de entender, e é assim que eu entendo a realidade também. E eu vou me utilizar dos termos chineses para essas polaridades, porque eu tenho mais conhecimento e vai fazer mais sentido para vocês, tá bom? Então vamos lá. As duas polaridades são Yin e Yang. Teve até um desenho, uma época no Cartoon Network, que ensinava sobre que tinha dois personagens, um era Yin e o outro era Yang, os nomes deles, né? Yin e Yang. Então tudo o que existe está dividido entre essas duas energias. Me desculpa pela luz, tá? Eu pus o máximo alto que eu consegui, mas não deu. Ela vai pegar um pouquinho da lousa, tá? Então, Yin e Yang. E tá ficando no reverso. Não acredito. Vou ter que escrever ao contrário. Vamos lá. Yin. Agora tá certo, agora vocês conseguem entender, tá? Yin e Yang. Enfim, essas duas energias, elas regem tudo. Elas são polaridades da energia universal. Um dia eu posso explicar mais a fundo sobre isso. Vamos pegar um pouquinho mais superficialmente para eu poder abordar o tema principal. A energia Yin e Yang, elas são energias que estão eternamente em movimento no universo. As coisas existem porque elas estão em movimento. E essas energias, elas costumam ser representadas dessa forma aqui, tá? Vocês com certeza já viram esse símbolo antes, tá? E eu vou explicar para vocês como que ele funciona. Vamos lá. O preto é a energia Yin e o branco é a energia Yang. Como essas energias são duas polaridades de uma mesma energia universal, os chineses antigos explicam que uma existe dentro da outra. Então, tudo que é Yin, muito Yin, contém um pouquinho de Yang.
E é por isso que tem essa bolinha aqui. E tudo que é Yang contém um pouquinho de Yin, por isso que tem essa bolinha aqui. Então a gente percebe que mesmo que haja polaridades, no fundo as energias são uma mesma coisa, com movimentos diferentes, com uma cor diferente. Tanto que se a gente for olhar pelo princípio cromático, a mistura de todas as cores em movimento, se você fizer um círculo com todas as cores do arco-íris e rodopiar muito rápido, vocês vão ver que fica branco. Branco é a união de todas as cores em movimento. E se você pegar todas as cores e misturar numa tinta, por exemplo, e deixar parado, ela começa a escurecer. Né? Acaba ficando um marrom escuro, né? Mas faz referência ao preto, tá bom? E eu vou explicar o porquê que não é um marrom, porquê que é um preto. Vocês vão começar a entender, tá? Então, as cores misturadas paradas dão o preto, as cores misturadas em movimento dão o branco. Vocês vão começar a entender por que que existe essa dicotomia. Porque no fundo os dois são as mesmas coisas, só que estão funcionando de maneiras diferentes e criam um contraste por causa disso. Tá? Então vamos lá. Eu acho que é melhor eu desenhar aqui na lousa, mas enquanto isso eu vou falando e vocês me escutam, tá? Esse conhecimento que eu falo que veio da China antiga, ele não surgiu assim exatamente na China. Ele não começou ali. Ele é bem mais antigo. Vem de observações muito antigas desde a pré-história, tá? Porque é a partir, por exemplo, do momento no período paleolítico que o homem começou a construir sua moradia. Porque antes o homem vivia mesmo nas cavernas, ele não sabia construir cabana, ele não construía oca, ele não tinha nada, ele só tinha que procurar um refúgio. Então, a partir do momento que o homem desenvolveu técnicas para construir a moradia dele, ele começou a ter que perceber o ambiente que ele ia construir essa moradia. Então, assim, se ele construísse numa área que alagasse, ele ia perder tudo. Ele tinha que procurar um terreno bom, mas que também não podia ter predadores. Ele tinha que pegar sol, tinha que ter água perto para poder sobreviver. Então, é quando o homem começou a observar a natureza para poder se instalar, que começa o pensamento que um dia vai se desenvolver ao que se tornou Feng Shui, que na China, né, especificamente na China tomou esse nome, mas essas observações existem ao longo de toda a humanidade, porque não foi só na área do que hoje é a China que o ser humano, né, que o Homo sapiens começou a prestar atenção nisso, tá? Eu vou fazer um rachuradinho aqui só para vocês se lembrarem que é para ser preto, tá? Porque senão eu vou gastar uma tinta safada aqui. Então, gente, a parte que tá grifadinha era para ser toda preta, tá bom? E aqui é branco mesmo. Bom, essas duas polaridades, elas regem tudo, e o homem começou a observar que tinha essas diferenças na natureza. No período pré-histórico ainda, no período paleolítico, que é quando tem as primeiras manifestações religiosas do homem, a gente percebe que as cavernas, né, começaram a ser associadas com a mulher. A mulher pré-histórica, ela era muito importante. As primeiras deidades cultuadas pelo ser humano eram femininas, porque o homem pré-histórico não sabia como que os bebês nasciam.
eles não sabiam que o homem biológico tinha papel para uma criança nascer. Então eles tinham suas relações sexuais e não sabiam que isso tinha algum propósito. De repente a mulher começava a ter um barrigão e nascia um outro ser, tá? Então, por não saber desse papel do homem, a mulher era totalmente um milagre. Ela era uma deidade, ela era uma deusa. Ela que gerava os indivíduos. Então, não só associada com a vida, com esse mistério da vida e ser associada a uma deusa, o formato do genital da mulher, né, a vulva, se parecia com muitas coisas na natureza, como no caso de conchas, né, a boca aberta da cobra. Se vocês não viram, vocês pesquisem, deem um Google para procurar como que é a boca aberta da cobra. A gengiva dela tem um formato muito parecido com a vulva, e é por isso que tem uma mistura de histórias aí e criaram a cobra do Adão e Eva, né? E ela também começou a ser associada com as cavernas. E a caverna era onde eles viviam. Vocês vão ver também no Google, se pesquisarem, existem muitas cavernas que têm um formato que lembra muito uma vulva, né? E tem até uma caverna muito antiga na Hungria chamada Otroba. Eu não lembro se é na Hungria ou na Bulgária, eu acho que é na Hungria. E essa caverna, ela tem muito formato de vulva. E eles esculpiram manualmente, isso é muito antigo, na entrada dela um formato que quando a luz bate, torna o formato de um pênis. E conforme o sol vai descendo no horizonte, o pênis vai se expandindo e no ápice da primavera que o sol permite, ele chega ao fundo da caverna como se fosse um falo fecundando o colo do útero. É muito lindo. Eu vou deixar link na descrição para vocês poderem ver, tá? Então olha a dedicação que esses povos antigos tinham, a associação, né? É que essa caverna, essa da Otroba, ela já é um pouco mais atual, que eles já sabiam que o homem, que o falo, que tinha fecundação para um bebê nascer, tá? Então eles já entendiam. Ela é um pouquinho mais atual, mas enfim, o homem associava muito a mulher à origem da vida. A mulher era uma deusa, todo mundo nascia dela, de repente, ninguém sabia por quê. O genital da mulher tinha vários formatos na natureza. As cavernas onde eles passavam a vida deles, as entradas costumavam ter o formato desse genital. Então a mulher era tudo o que criava a vida e que sustentava a vida deles, né? Então, dentre essas religiões mais antigas, a gente tem a primeira manifestação, né, mais antiga de todas, de religiosidade, era os sepultamentos, era quando os indivíduos morriam. E eu acho isso muito lindo, me toca muito, porque assim, por volta de 35 mil anos antes de Cristo, olha como isso é antigo, eles começaram a sepultar os seus mortos. Então eles associavam a terra, o buraco que eles cavavam na terra, com o canal da vulva, do útero da mulher, e eles punham o falecido nesse túmulo, né, nessa cova, em posição fetal, que é aquela posição com o joelhinho no peito, enroladinho, com o rosto, né, com o corpo voltado para o leste, que é onde o sol nasce, representando um futuro, uma nova vida para o ser que morreu, uma esperança de nova vida para ele, e enterrando ele na cova, fazendo uma referência a um útero. Então, assim, eles viam a vida como uma passagem constante dentro de uma realidade feminina.
Você nasceu de um útero, você viveu numa caverna que tinha um formato de vulva que também representava um útero. E quando o indivíduo morria, eles devolviam para a cova com formato fetal, como se voltasse a ser um bebê no útero da terra. Então a mulher, ela regia tudo. Essa questão feminina, né, o sexo biológico da mulher, né, com os genitais e o útero e tal, regia toda a existência deles, até a morte. Então as primeiras deidades eram todas femininas, as primeiras grutas eram feitas para entidades femininas, eram grutas muito inacessíveis e tinham figuras de mulheres lá, esculpidas, tanto que tem a famosa Vênus de Willendorf que foi descoberta. Ela é um pouco mais atual, não é tão de 35 mil anos antes de Cristo, ela é lá para uns 25, 22 mil anos antes de Cristo. E eu vou desenhar ela aqui para vocês lembrarem, tá? Todo mundo já deve ter visto no livro de história. Ela era uma figura meio que assim. Ela é uma figura meio assim, tá bom? Então vocês percebem a forma dela. É uma mulher bem gorda, como vocês podem perceber, com peitos muito grandes. O quadril, a barriga era grande também, é que eu não consegui representar, mas a barriga era grande. Os glúteos eram grandes. Os braços eram pequenos. E os pés eram minúsculos, praticamente não tinha pé. E essa Vênus de Willendorf, que era uma das deidades cultuadas, ela gerou muito questionamento histórico. Muita gente se pergunta por que ela era assim e coloca vários significados. Que ela não tinha pé porque era um amuleto, que ser gorda representava uma ascensão social, porque na época se passava fome e tal. E com todo respeito, eu acredito, de todos os estudos, em um que foi feito, eu procurei, eu não achei para trazer aqui, mas eu vou continuar procurando e se eu achar eu boto o link nos comentários. Foi a coisa mais simples do mundo, uma pesquisa visual que, se não me engano, uma mulher que fez. Ela pegou uma mulher grávida e ela pegou um espelhinho que representaria conchas, que antigamente eles tinham conchas espelhadas, como uma madrepérola. Não fica perfeito igual um espelho, dá uma deformação, porque é côncavo, mas eles tinham como se ver de alguma forma, tá? Então ela deu esse espelho na mão da mulher grávida e a mulher grávida foi tirando várias fotos sobre os ângulos que ela via a si mesma, do corpo. Então aqui, fotografa embaixo da barriga, fotografa em cima da cabeça, fotografa pelas costas, dá pra entender? Como se ela estivesse se olhando. E as fotos, elas são perfeitas. A mulher fica com os peitos enormes. Se você é mulher, se olhe, você vai ver o seu peito muito maior do que ele é, de fato, de frente. Você vai ver bem grandes, 2 morros. Se você olhar para os seus braços no ângulo, eu vou ficar um pouquinho mais em pé aqui. Se você olhar para os seus braços no ângulo, você vai ver eles ficando pequenos por causa da perspectiva, da dimensão. Olhando concreto, não ideologicamente. Porque era o que eles tinham naquela época. Eles não tinham como criar muitas coisas, eles só tinham a realidade. Então essas distorções, elas não eram simbólicas, eram distorções que eles realmente estavam vendo.
Então você vê, os braços ficam pequenos. Se você olha a sua barriga, se você tá grávida, a sua barriga vai ser gigante, vai ser um tremendo barrigão, maior do que quem tá olhando de fora, né? E se você for olhar os seus pés, se você tá em pé, olha pro seu pé de cima, ele fica pequenininho por causa da perspectiva, da distância, certo? Então, se você estiver grávida, você vai estar mais inchada, com os peitos grandes, com a barriga grande. Você vai se fotografar, a bunda fica grande também. E o pé, comparado com a barriga, o pé até some. Às vezes a mulher não vai nem conseguir ver o pé, entendeu? Então, essa Vênus, ao que tudo indica com esse estudo que eu vi, que eu quero encontrar, é uma mulher, foi feito por uma mulher pré-histórica, olhando para si própria por algum material reflexivo, provavelmente uma concha que refletia a imagem dela, porque é idêntico e faz muito mais sentido do que algo extremamente abstrato e simbólico. Então, o lindo dessa pesquisa é que, ao que tudo indica, não só eles faziam deidades femininas, como em muitos casos a figura da deidade era uma mulher grávida que ela mesma esculpia com base no que ela via do próprio corpo. Então a mulher, ela era totalmente uma figura de deusa. Olha o poder que isso tem, olha que lindo. Bom, então vamos caminhar um pouquinho, que eu já estou há bastante tempo aqui. A mulher, ela era associada ao nascimento, a vir à luz, mas ela era principalmente associada ao escuro, por causa das cavernas, o escuro do útero, o escuro das covas. Então ela tinha uma associação muito com essa coisa da escuridão. As grutas, a noite, o frio, grutas são escuras, noites costumam ser mais frias. Também tinha associação com água. E então, a mulher acabou sendo associada com essa energia chamada Yin, que é a energia do preto, do escuro, do frio, da água, da terra. Todos esses elementos vocês vão encontrar no Feng Shui, nesse conhecimento chinês também, tá? Porque é um conhecimento ancestral. E tudo é cíclico, porque você nasce do escuro, aí você vem para a luz, e aí você volta para o escuro. Só que você não vive totalmente na luz. E no escuro você não está totalmente no escuro. No fundo da caverna tem a luz do sol quando o dia nasce. No fundo não, na saída da caverna, olhando de dentro para fora. E na vida, no sol, sob o sol, as coisas também vão ter sombra. Então você sempre vai ter o Yang dentro do Yin e o Yin dentro do Yang. As coisas estão sempre se justapondo, elas coabitam e elas são cíclicas. As coisas na natureza, quando morrem e apodrecem, elas escurecem. Dá para perceber a relação? A luz do sol, ela clareia. Então, assim, e as coisas mais vivas, elas também tendem a ter mais viço, elas refletem mais a luz do sol. Por isso que o Yang também é associado ao elemento fogo, ao elemento metal, coisas brilhosas, coisas que refletem brilhos, tá? Porque é relacionado a tudo que traz a coisa do sol, tá bom? A energia, a luz ou ao calor do sol. E aqui é o escuro, tá? Então, a gente vê essas associações e a gente começa tendo essa associação inicial da mulher com a escuridão. Com o passar do tempo, né, o homem começou a aprender a plantar. Então ele parou de ser só um coletor. Ele começou a aprender a plantar, só que ele ainda associava no comecinho a morte do plantio, as questões da natureza como punições das divindades. Com o passar da observação empírica do tempo, o homem foi percebendo: se eu não rego, morre. Se toma sol demais, morre. Tem que ter um sol moderado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então vocês começam a perceber
que o homem foi tomando controle sobre a vida. E ele foi se apegando a essa vida, tá? Ele foi se apegando às coisas que ele consegue fazer no período noturno, com o passar do tempo. Com o passar da evolução da humanidade, o homem criou a luz elétrica, então ele não tem mais escuro na noite. Ele tinha também a luz da vela. Então ele foi trazendo cada vez mais essa iluminação, essa claridade, esse calor, e tudo isso veio com um controle sobre a vida e não aceitação do mistério, do oculto, do frio e da morte, que passaram a representar motivos de dor que ele poderia evitar na vida dele. Então vocês vão percebendo que a figura da mulher, aos pouquinhos, as coisas que representavam a mulher foi sendo diminuída. E o que representava a iluminação foi sendo associado ao seu oposto, que era o homem, que antes era um ajudante da mulher. Mas a gente percebe que, assim, antigamente a mulher não ficava só no pré-histórico cuidando dos filhos. Elas iam para a caça também. Elas iam fazer as coisas, fazer acontecer também. Então essa divisão de tarefas, isso foi um preconceito de vários historiadores que já foi refutado. A mulher caçava também. Ela tinha as atividades que o homem tinha também, tá? Então você vê que elas faziam tudo. Então não tinha esse contraposto que a mulher não caçava, que ela não agia na luz do dia, que ela não saía para o mundo. Eles tinham que sobreviver de qualquer jeito, e se era para caçar, ia caçar, se ia brigar, entenderam? Elas iam pra chincha. Então, com medo, começando a dominar, a gente percebe que durante, várias outras deidades que foram tendo seus momentos, a mulher começou a ser associada com a noite, com a lua, o homem começou a ser associado com o sol. Teve essas várias coisas, até hoje existem essas associações, apesar que algumas culturas divergem, tá? Como no Japão, que tem a deusa Amaterasu, que ela é a deusa do sol. Então, assim, varia muito de região para região, porque esses povos não viveram todos num só lugar, eles foram construindo a cultura deles espalhados pelo mundo e foram criando as próprias associações deles. Mas a gente percebe que na origem todos cultuavam a figura da mulher e todos, com o passar do tempo, começaram a ter um controle da natureza e desses mistérios e dessas problemáticas que faziam o ser humano sofrer e que eram associadas à figura da mulher, da morte, do escuro e do frio. Então a figura Yin, que era associada à mulher, foi sendo diminuída. O homem começou a querer ter controle, cada vez mais luz, cada vez mais ativo, cada vez mais controlando e dominando. Tá? Existem outras questões desses estudos que são questões também comportamentais. A China, vamos falar assim, ela também teve suas questões culturais, os seus preconceitos com o passar da história. E a gente vê muito nos países asiáticos, principalmente, até hoje, que eles obrigam as mulheres a serem um estereótipo do que eles acreditam que serem. Porque, vamos lá, a energia Yin, ela pode ser associada com essas formas, mas ela também pode ser associada a um temperamento. O corpo da mulher biológica é um corpo Yin, porque ele tem a entrada côncava da vulva, tem o útero, o escuro que acolhe. O corpo do homem biológico é um corpo Yang, porque tem o falo, que é para fora, que é convexo, que é invasivo, que é extrovertido. Então o Yin é introvertido, é para dentro, tá? Então a gente começa a ter associações psicológicas. Os corpos têm a forma, porém o emocional do ser humano não necessariamente acompanha essa forma. Por quê? Porque nós somos espíritos, nós somos muito maiores do que isso. Nós temos as polaridades e cada um tem essa mistura diferenciada
de polaridade dentro de si. Você pode ser de gênero biológico feminino, uma mulher, só que você pode ser de temperamento, de cabeça mais yin ou mais yang. E aí eu vou explicar a diferença, tá? E os homens, ou também pessoas trans, enfim, podem ser mais yin ou mais yang. E vocês vão ver como que isso vai desembocando na cultura atual e gerando um tremendo problemão. Porque esse preconceito foi criado que as mulheres tinham que ser yin, elas tinham que representar o psicológico energético do yin. Então vamos lá. Vocês se lembram que eu falei que é associado ao frio, aqui ao calor? Aqui também é associado à retidão, introversão, reflexão, uma pessoa que para e sente, uma pessoa mais delicada, uma pessoa mais sensível, uma pessoa que pondera, uma pessoa mais devagar antes de concretizar. O yin, ele é mais lento, tá? E aqui o yang, e o yin também é mais criativo, tá? Ele é mais receptivo, vamos falar assim. O yin, ele recebe, ele acolhe, ele é côncavo como um abraço. Ele frutifica, ele se permite ser fecundado psicologicamente e energeticamente. E o yang, ele é o mais objetivo, ele é o pra fora, ele é o extrovertido, ele é o que vai e conquista, ele é o que toma decisões rápido, ele é o racional, ele é o concretizador, ele é o que insemina, ele é o que torna fecundo, dá pra entender? Ele é o que insere, ele é o que vai. Vocês estão entendendo as referências aqui? Então ele tem uma perspectiva psicológica mais do racional, mais do concretizador. Então a gente vai caminhar, prestem muita atenção nisso, aos poucos para a sociedade atual. Bom, essa dicotomia, né, que eu falei da cultura chinesa que criou esse preconceito, e tem em várias culturas orientais até hoje, na nossa também tem, tá? Mas neles é mais explícito e brutal até hoje, porque lá tem muito preconceito ainda. Por exemplo, que a mulher, ela tem que ser delicada, ela tem que ser branquinha e falar docinha, ela tem que ser receptiva ao marido, pegar no colo, ela tem que ser mãe, ela tem que isso, ela tem que ser delicadinha, ela sente, ela é mais sensível. A gente tem isso muito, tem muito preconceito lá até hoje. E isso é cultural, né? Foi se criando isso por convenções, por realidades que foram vividas, e do que respeitar a natureza de qualquer um, foi mais fácil impor isso à mulher, porque ela já ia ter tendência a ser mãe, ter tendência a precisar cuidar do filho. Então isso foi sendo imposto, esse tipo de temperamento nela. E lembrando que também, né, os homens, eles tinham mais, por eles não terem um filho, né, eles tinham mais espaço para construir outras coisas separados da mulher. Então eles também puderam dominar, construir ferramentas, ter mais tempo para dominar outras coisas, além da mulher que perdia muito tempo amamentando, não tinha nenhum método anticoncepcional, nem nada assim. Então eles tiveram mais tempo também. Então a figura do homem foi crescendo, essa postura masculina, e foi sendo imposta. Veja só, porque nem todo homem, ele é assim, nem todo homem é objetivo, é racional, é direto, é rápido, eu vou e faço acontecer, comigo é tudo rápido, veloz, comigo é tudo na hora, eu concretizo, eu realizo, eu sou um cara de decisão, cabeça feita. Vocês estão vendo? Só que nem todo homem tem isso na natureza dele, porque nem todo homem é mais yang, assim como nem toda mulher é mais yin. Então, a nossa cultura foi construindo machismo, o patriarcado e todas essas coisas, começou a desrespeitar tanto a figura do homem quanto da mulher,
e criando isso, e obrigando os gêneros a seguirem isso. Só que na realidade eram para ser só qualidades energéticas, que são muito superiores ao gênero, porque elas se manifestam na natureza, mas elas existem em nós também, mesmo que não seja tão explícito, e porque elas pertencem ao nosso espírito. O seu espírito pode ter uma tendência mais yin ou mais yang, independente do corpo que você tem. Você desencarna e reencarna, desencarna e reencarna. Você pode ser mais yin, mais yang, ser mulher, ser homem, ser trans, ser o que for em qualquer uma das encarnações. Então a cultura obrigar a ter homem e ter mulher, e o homem ser assim e a mulher ser assado, é uma tremenda agressão com o nosso próprio espírito. Só que a gente vai lembrar que conforme o homem foi criando, né, essas formas de dominar a natureza, ele também foi tendo várias imposições culturais. Cada vez mais a gente tem menos tempo, a gente precisa estudar cada vez mais, tem muito mais informação a cada geração para se aprender. Então esse lado racional concretizador é cada vez mais cobrado. Para você ter sua independência, é muito importante ter independência financeira, né? Você não é obrigado, mas é muito importante, porque se a pessoa de que você depende não te respeitar, você não tem como se livrar. Então a questão de concretizar, de fazer, foi cada vez sendo mais valorizada, principalmente na questão de trabalho. E a nossa cultura cobra isso. Quantas pessoas vocês já viram numa entrevista de trabalho falar assim: não, eu sou uma pessoa que para e sente, eu sou sensível, eu sou ponderada, eu sou delicada, eu gosto de acolher as pessoas, eu gosto de parar e pensar antes de começar a fazer. Eu vou devagar, mas eu vou no meu ritmo, curtindo, aproveitando. Eu gosto de receber as ideias diferentes e cultivá-las. Você não vê as pessoas fazendo isso. O que você vê nas entrevistas de trabalho? Não, porque eu sou uma pessoa muito direta, eu sou objetivo, eu adoro ser um bom líder, eu sou concretizador, eu vou lá e faço, eu sou rápido, eu sou veloz, você me dá qualquer trabalho que eu resolvo na hora, eu tenho grandes ideias, minhas ideias todas prosperam na hora, tudo dá. Você vê como que o Yang, ele é muito cultuado, você vê as pessoas se orgulhando, não porque eu sou muito Yang, eu sou muito Yang. Até no meio esotérico, você vê muita gente bater no peito, que fala que é Yang, eu sou muito Yang, eu sou muito realizador. E essas pessoas, elas vão e vão, e tem muita mulher que é assim. Existem mulheres que são Yang mesmo, elas têm uma tendência mais Yang. Você vê várias mulheres empresárias que pegam o negócio na mão e resolve, vai para um lado, vai para o outro, e pega fornecedor de não sei o que. Você tem esse perfil, tá? E você também tem homens mais yin. Só que os homens mais yin, eles são mais castrados na sociedade. Porque um homem mais sensível, já existe muito machismo entre os amigos, mas um homem, não que a mulher não sofra, tá, gente? Não, mas eu tô falando castração na parte cultural, na parte de conhecer esse seu lado, tá? A mulher também sofre, ela também é castrada, mas até pelo preconceito, né? Você já espera que uma mulher seja mais sensível, vamos falar assim. Agora um homem, homens mais sensíveis, que são mais yin, que são mais acolhedores, que são mais delicados, que são mais devagar, desde meninos, quando eles estão tendo as primeiras expressões sensíveis, até na criação dos pais eles são muito castrados. Isso não é coisa de homem, você não pode demorar tanto, vai lá, faz, você não é homem, vai, faz, chuta a bola, faz não sei o que. Vai brigar, vai se defender. Então você vê que é muito desrespeitado. O homem, ele na cultura machista, ele não tem espaço para sentir. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu já peguei clientes que eles não sabiam nem dar nome para as emoções deles. Tipo, o que você tá sentindo? Ah, eu sinto que essa situação tá errada. Não, mas assim, o sentimento, você tá triste, você tá com raiva, você tá frustrado. Não, eu sinto que isso tá errado. Que isso tá errado. Então eles não conseguiam dar nem nome pro que eles estavam sentindo. Porque eles nunca tiveram a mínima abertura para um campo emotivo. Porque isso foi castrado deles desde criança. Homem é obrigado a ser Yang, mesmo que eles não sejam na natureza deles.
E as pessoas trans, né, a gente vê todas essas questões dos gêneros, das orientações sexuais, isso dá muito problema, porque esse preconceito ele é muito enraizado. Mas um homem, ele pode ser homem e hétero, cis e hétero, e ele ser in. Ele não ele pode gostar só de mulher e ser um homem mais delicado. Dá pra entender? Assim como nem todo trans ou nem toda pessoa que é gay, né, ou homem gay, é obrigado a ser feminino. Olha lá, eu usei o termo errado, né? É obrigado a ser delicado, é obrigado a ser com um aspecto mais que associa-se à mulher, né? Mais sensível. Ele pode ser gay e ele pode ser racional, direto, concretizador, todas essas coisas, tá? Isso é muito complicado, porque o mercado de trabalho exige demais e isso vai moldando muito as pessoas para isso. E isso vai desrespeitando o lado yin do ser humano, tá? Então, é muito complicado porque a gente está seguindo culturalmente para um extremo yang muito forte. Tem muita gente muito yang. E isso não está dando espaço para o ser humano se sentir, para o ser humano entender o seu campo emocional. A gente foi perdendo a empatia. Por que a empatia está sendo posta num pedestal hoje? Porque a empatia é uma qualidade yin. Você tem que saber receber o outro para sentir como ele. Você não pode falar, eu sei o que fazer. Não, você tem um problema? Eu sei, eu tenho ideias, eu concretizo, sabe? Não é assim que se resolve. O yang é importante para você concretizar. Todo mundo tem o seu lado yang, mesmo que costume ser um pouco mais yin. Você pode ser uma pessoa mais sensível, mais delicada, mais devagar, mas tem horas que você vai ter que explodir, tem horas que você vai ter que concretizar, tem horas que você vai ter que ser mais direto. E toda pessoa que é mais direta, ela precisa ter um momento para entender o seu campo emocional, para acolher, exercer empatia, para ir mais devagar. A gente percebe que isso não está acontecendo, porque a cultura hiper yang, que é a nossa cultura de hoje, ela é muito pró-produtividade ao extremo. Trabalha enquanto eles dormem, não é mesmo? E dormir é um ato tremendamente yin. Então olha como, de uma forma muito inconsciente, o yin ele está sempre, o tempo todo sendo pisado. O yin tem a ver com o escuro. Vocês acham que acontece o que no escuro? Nesse monte de condomínio fechado que a gente mora, um monte de lugar com câmera tudo seguro. O ser humano não tem medo do escuro. Ele tem medo do lado dele que ele encontra quando ele apaga a luz, que é o lado sombra, é o lado que foi rejeitado, é o lado que está sendo escondido. E esse lado sombra é o lado yin do ser humano. É o lado que sente, é o lado que espera amor, é o lado que foi rejeitado de alguma forma. Então muitas pessoas, essa sombra que a gente fala, a sombra delas não é uma sombra maldosa, não, a minha sombra, ela é perversa, eu gosto de uma vingança. Não é necessariamente isso. Às vezes o lado sombra de alguém é simplesmente o lado sensível, o lado afetivo, o lado amoroso. Um homem yang, por mais yang que ele seja, quando ele vai lidar com uma mulher, ele tem que trazer um pouco do lado yin. Ou outro homem que seja mais yin, ele precisa trazer o yin, porque ele precisa receber o outro para poder saber o que dá. Vocês estão entendendo? Tem que ter esse equilíbrio, não importa se você é mais yang ou mais yin. Porque a sociedade hiper yang está levando o ser humano a um grau de ignorância emocional muito grande. Não saber o que sente corrói o ser humano por dentro. E isso é doentio. E pela lei das polaridades, que um dia eu posso explicar melhor, como tudo gira, o que acontece? Quando você tá muito yang, você começa a girar e você decai para um extremo yin. Você explode para o yin de repente, porque tudo isso que estava reprimido vai, de repente, explode, você não aguenta. E é um lado que, como você nunca trabalhou, você não sabe lidar. Então, são aquelas pessoas que são hiperprodutivas, aí de repente elas têm depressão. A depressão é muito yin. A pessoa fica devagar, a pessoa fica fora, ela fica improdutiva. Ela não consegue fazer as coisas, ela não consegue levantar.
porque o yin ele é para baixo mesmo. Só que é um yin desequilibrado, porque é um yin doente. Então, esse extremo aqui, ó, tá levando pro outro. A gente, se já não é, vai ser ainda a depressão, a doença mais incapacitante do mundo. Mas porque a gente não para de ser uns malucos para esse lado. A gente precisa cultivar o lado yin do ser humano. A gente precisa lembrar os homens que eles têm direito de sentir, que eles têm direito de ser devagar, mais lento, de curtir. Eles não precisam ir para um parque e correr. Só correr. Homem só vai para parque fazer exercício. É isso que é imposto culturalmente. Ele não pode ter um momentinho dele, de curtir, de sentir. Os homens que têm isso, porque é óbvio, né? Não é todo mundo, né? Mas os homens que têm esse lado yin cultivado de sentir, de apreciar, de contemplar, de receber o que a vida tem para trazer, eles são muito prósperos por dentro. Porque é muito importante, porque é essencial para a alma. Eles vão ser mais sensíveis, eles vão ser mais empáticos. E eles, principalmente, vão ser mais intuitivos. Porque para você receber inspiração divina, você precisa ser mais yin. Você precisa ter o seu yin bem trabalhado. Porque você vai receber, você não vai dar. Você precisa saber receber. Então você não vai ter nenhuma inspiração divina enquanto você se jogar numa produtividade louca, igual um doido, querendo construir, querendo ser o racional, querendo ser o direto, ou a direta, a racional, a concretizadora, né? Independente do seu gênero, se você se jogar todo para essa polaridade, você vai se perder. E aí uma hora você vai chegar lá no topo do mundo, com a profissão, nossa, construir, conquistei, sou um concretizador, e cai de cama com depressão, porque perdeu o sentido da vida no meio do caminho. Isso é muito sério, isso está acontecendo a rodo. A rodo. Eu vejo um monte de gente com a vida assim, que quer dinheiro, que quer crescer, que quer isso, que quer concretizar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chegou lá, pum, cai de cama, pum, fica doente, pum, tá deprimido, pum, casamento acabou. Então vocês veem que as pessoas, elas estão ficando cegas. E isso afeta as religiões também. Porque os homens muito yang, eles não conseguem receber. Os que não têm trabalhado o yin, eles não recebem a mensagem divina. Eles até têm a postura do líder, que convence, que fala, que não sei o que, em nome de Deus. Só que ele não está recebendo esse Deus. Você está entendendo? E aí a gente vai para uma coisa curiosa, né? Se você é um homem, né, por pior que seja o preconceito, tem homens gays ou pessoas trans, pessoas que tiveram a sociedade questionando mais a sua sexualidade, vamos falar assim, essa pessoa provavelmente teve um trabalho maior de aceitar o seu lado yin. E é por isso que tem essa coisa curiosa que grandes pais de santo, grandes bruxos, sacerdotes, não todos, tá? E até às vezes padres, né, pastores, enfim, pessoas de liderança religiosa, eles são mais yin. Podem ser gays, né? Existe essa tendência, a gente percebe, mas eles captam melhor, porque eles se permitem receber. Principalmente em religiões como o candomblé, umbanda e kardecismo, que envolve incorporação de espírito, porque eles se permitem receber. Então eles recebem com mais verdade. Os yangs, eles já travam um pouco mais. Se for muito yang e não se abrir, eles têm dificuldade de receber. O que a gente mais vê é pessoas muito yang, a tremenda dificuldade que elas têm de aprender a psicografar, a tremenda dificuldade de começar a incorporar, que na verdade é acoplar, a tremenda dificuldade de ter uma inspiração para uma poesia, de entender os sentimentos do outro. E isso afeta o lado mediúnico. E isso é muito interessante, porque mostra o quanto que mexe no campo energético. Tá?
Não que todos os líderes religiosos sejam pessoas mais yin, mas tem que ter o yin bem trabalhado, senão se perde, tá? E yin demais, excesso também é ruim, porque o que acontece com uma pessoa que é excessivamente yin? Uma pessoa que é excessivamente yin, ela vai indo muito para um caminho muito lento, ela se torna muito improdutiva, ela fica muito hipersensível a tudo, ela sofre demais, tá o tempo todo chorando, tá o tempo todo mais remoendo mágoas. O yin, por ele também não ter a coisa do direto, são pessoas que demoram mais para resolver suas questões no tete a tete, e elas vão ter uma tendência mais a resolver assim, tipo, quando elas caem para uma perversidade, dissimulando, jogando aqui, jogando verde ali, fazendo uma coisa meio assim, jogando uma indireta, entendeu? Porque o yin, ele é o que abre o campo, dá pra entender? O yin é muito do espaço, ele é muito que abrange as coisas. O yang, ele já é mais ele mesmo ali, entendeu? Resolve e se precisar conquista, mas ele não tem tanto a dissimulação, né? Então ele não tem tanto disso. Bom, a gente percebe como que a nossa cultura está moldada. É essencial que vocês trabalhem o lado yin de vocês, que vocês respeitem o momento de sentir, mas que se você também for uma pessoa que é muito yin, que é muito desses sentimentos, que não consegue concretizar na vida, você começar a cultivar o yang em você. E a gente começa também a perceber que essa coisa do yang ser associado a viver tá saindo pela culatra, porque viver se tornou sinônimo de controle e de produtividade e de construção, de criar impérios, de dominar, e as pessoas estão tanto fazendo isso que elas se esquecem de sentir, elas se esquecem de contemplar o que elas construíram. Compra uma tremenda casa que você nem sabe sentir ela, você não sabe curtir a textura do seu travesseiro quando você deita a cabeça na cama, toma banho e não sente o calor da água. Isso está deixando as pessoas insensíveis, e de algo que era para ser pró-vida, pró-viver, aumentar o tempo de vida, para fugir da morte, para controlar a natureza, tá perdendo controle, porque o homem vai perdendo controle de si próprio e tá começando a ficar doente, tá começando a ter vários distúrbios, crise de ansiedade também é muito yang, explosões de raiva, momentos de yang, só que o excesso do yang, a pessoa decai, a pessoa esmorece, a pessoa cai de cama, a pessoa pode ter um infarto, que é muito relacionado ao excesso de yang. Gastrite também tem a ver, morder os lábios, coisas relacionadas à agitação, são coisas muito yang, agitação do corpo, calor, pessoas que ficam muito vermelhas, que esquenta o corpo e acaba atacando o sistema circulatório, acaba atacando o coração, acaba dando AVC. São coisas vindo dessa tendência muito pró-produtividade, tá? Você também, sendo muito yin, pode ter esses problemas, mas ele vai ser desenvolvido de uma outra maneira, tá? Então, gente, vamos prestar atenção na cultura que a gente foi criada, vamos trabalhar o nosso lado sensível, vamos respeitar, tira as suas 3 horas do dia para não pensar em nada e só deixar receber a natureza, a água, sente as coisas, sente a textura, escuta uma música parado, principalmente quem é muito yang, aprende a parar um pouco, aprende a sentir, aprende a ser mais abstrato. Você gosta de alguma coisa? Vai mais devagar nessa coisa que você gosta, mastiga mais, cheira por mais tempo, se for um aroma, né, um perfume. Cuida de um jardim que vai te dar uma tremenda lição de paciência. Adota um animal, cuida dele. Interage um pouco mais com crianças. Busca essa coisa do acolher. Tenha tempo para receber.
E aprenda a se acolher, faça suas demandas emocionais consigo mesmo. Você tem que saber os nomes dos sentimentos que você tem. Porque o machismo, ele obriga o homem a ter só 2 estados de espírito, o de boa e o nervoso. E ainda se ele estiver nervoso, ele pode ser chamado de nervosinho, que tá igual mulher, tá nervosinho, é? Então a gente percebe que não tem abertura para o homem, e precisa ter. Se você é pai, se você é mãe, respeita a sensibilidade do seu filho. Não é porque ele é homem que ele é um bruto. Precisa de abraço, homem precisa de calor humano, homem precisa chorar, pessoas trans também, e até mulheres que foram criadas também muito pró-produtividade, pró-yang, vocês precisam de abraço, vocês precisam chorar, vocês precisam ver filmes sensíveis, vocês precisam ter um momento de parar para contemplar a vida. Vocês precisam parar e observar coisas simplesmente porque sim, sem nenhum propósito, que não seja o de sentir. Ah, o que você tá fazendo? O que você tá olhando aí? Ah, eu tô olhando porque eu acho bonito. Mas pra quê? Pra que você tá tanto tempo aí? Porque sim, porque eu gosto. Porque eu gosto de sentir. Porque eu gosto de contemplar. Porque eu estou recebendo o que a vida me traz. Você vai ver como você vai ser uma pessoa mais intuitiva. Você vai ver, se você é médium, que você vai melhorar a sua mediunidade. Você vai conseguir receber mais, tá? As suas amizades vão melhorar porque você vai entender o campo emocional das pessoas. Você vai criar coisas mais profundas, relações mais profundas que te suprem, que te contemplam. Não vai ser tão fútil, não vai ser tão só, vamos se encontrar pra criar alguma coisa, mas assim, ou pra fazer alguma coisa muito objetiva. Você vai entrar na água e você vai gostar de sentir a água na piscina, ficar boiando um tempinho. A gente vê, né, quanto que homem só entra na água para fazer aquele nado de nadador, dá 2 voltas, bate volta e sai. Né? Eles não é comum curtir a água, né? É muito importante. É muito importante para o campo afetivo. Você tem que se conceber também. E você também tem que buscar construir. Se você é muito yin, você precisa buscar coisas yang. Músicas que te agitem, músicas que te animem, você precisa buscar calor. Eu tenho um vídeo ensinando como se levantar da cama no IGTV no Instagram, que vai te ajudar muito a cultivar o yang. Mas tem horas que você talvez precise se afastar um pouco de todo mundo, para parar um pouco esse emocional de tanto abalo e focar nas coisas, e focar no que você tem que fazer. Não tô com tempo de ficar pensando, preciso fazer, preciso realizar. Você vai ter que trabalhar esse foco e deixar o seu emocional para ser trabalhado na hora certa. Porque quando a gente está muito yin, a gente se fere mais com as coisas e vai se tornando cada vez mais improdutivo. Então você precisa ter os momentos de colocar os sentimentos de lado e falar um pouco, não, agora é a hora de eu concretizar, de eu fazer isso aqui, de eu olhar racionalmente, de pegar e criar um plano. Essa pessoa aqui, ó, essa pessoa que me dá trabalho, eu fico sensível com ela. Tá, então eu vou ver ela lá pro meio da outra semana, porque agora é minha hora de fazer minhas tarefas, entendeu? Não se obrigar a ter os embates emocionais para você começar a se mover, começar a concretizar, certo? Não fica buscando acolhimento o tempo todo, não fica criando intriga com as pessoas, desabafando pra lá, desabafando pra cá. Terás que você vai ter que engolir e deixar essa tristeza virar raiva e concretizar com a raiva. Porque você polariza o yin, que é a tristeza, pro yang, que é a raiva, e você pode começar a concretizar a partir daí, tá? Então vamos, gente, aceitem suas tristezas, aceitem suas raivas, trabalhem essas emoções, entendam que não existe estereótipo pro que um homem deve ser, pro que uma mulher deve ser, pro que um trans deve ser, pro que um gay, bi, pan, hétero deve ser, de comportamento. Vocês são todos livres para gostarem das cores, dos elementos da natureza, para terem os seus comportamentos, porque vocês são espíritos, vocês são completos, livres e felizes, e este mundo tem que contemplar as 2 polaridades para voltar em equilíbrio, senão a gente vai continuar entrando em surtos de concretização, todo mundo caindo em depressão,
Vai ter briga, vai ter guerra, vai ter formas de lidar que desrespeitam o emocional. Isso destrói família, destrói relacionamento, destrói o campo emocional. Vocês veem muito homem por aí sorrindo, 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 de repente o cara pula do 25º andar, porque não tá aguentando mais. O estereótipo está matando as pessoas. Então, respeite o lado sensível das pessoas, cultive você o seu lado sensível e exija respeito. Mostre esse lado para as pessoas que realmente te respeitam, que não vão te desvalorizar por isso. E vá cultivando esse campo sensível na sua vida. É importante sentir, é importante se entregar, é importante relaxar, é importante contemplar, é importante às vezes viver por viver e se permitir receber os prazeres da vida. Como que você vai usufruir da vida se você não está vivendo? O Yang foi cultuado na história por medo da morte. Mas se você não souber viver, cultivando o seu lado Yin, você vai ter muito medo da morte, porque quem não vive tem mais medo da morte do que quem vive curtindo, usufruindo. Quem sabe receber a vida não tem medo da morte. Não tem tanto medo da morte. Então, percebam o ciclo vicioso que está gerando morte, que está gerando escuridão. Percebam quanto que cultivar um lado desvia para o outro e desequilibra o ser humano. Respeite o seu campo emocional, cultive o seu campo emocional. Se você tem alguém na sua vida que é muito ignorante sobre as próprias emoções, vai trabalhando, ensina que não tem vergonha em ser sensível, em ter dores. E tem que ter esse equilíbrio entre passar a mão na cabeça e dar uns tapas para a pessoa seguir na vida. Porque também existe os muito in, né? Só que eles são mais massacrados pela cultura. Eu fui uma pessoa muito in e eu sei o que a gente passa. Eu sou mais yin do que yang, mas ser muito in você não consegue concretizar, você não consegue produzir e a cultura te julga muito do que um hiper yang. O hiper yin, pessoa que sofre por ser muito in, ela tem muito mais destaque para ser criticada e julgada do que o hiper yang. O hiper yang, ele é um buraco que ninguém vê que a pessoa está entrando, porque é um buraco romantizado e fetichizado na nossa cultura, tá? Então busquem o equilíbrio, se respeitem, deem like se vocês gostarem, deixem seus comentários, compartilhem com os amigos que vocês sentirem que precisam dessa lucidez na vida delas. E é isso aí, gente. Se inscrevam no canal, gratidão por tudo e acompanhem, ativem as notificações, porque a gente ainda vai falar mais disso em momentos futuros. Vocês vão poder aprender mais. E se vocês seguem o meu canal, saibam que aqui a gente sempre vai ter todo o respeito com a sua identidade de gênero, com a sua orientação sexual, com a sua sensibilidade, com as suas dores, porque aqui é para isso, é para você se encontrar, é para você ter harmonia com as suas polaridades, para você ter equilíbrio, para você poder ser feliz, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão por tudo, que se faça luz. Alá, Lute!